Crianças, bom dia! Voltamos para mais uma videoaula de geografia. Estamos falando de região Nordeste. Já falamos aí das características básicas, da divisão dela em sub-regiões. Já vimos a zona da mata. Hoje nós vamos falar do agreste. Agreste é aquela faixinha em amarelinho que ele te deu no mapa da página 3. Aqui, ó. Essa faixa em amarelo que tá entre a zona da mata e entre o sertão. Essa faixinha em amarelo aqui, tá? Nós vamos falar sobre as características dessa sub-região na página 6. Vamos lá grifando comigo? Agreste é uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão. Então, você sabe que o sertão é seco e que a zona da mata é úmida. Então, o agreste é uma zona de transição. Estamos saindo da umidade e chegando até uma área seca. Anota aí por cima, igual eu fiz aqui na minha apostila. Olha lá o que a tia Aline fez. Zona da mata úmida e o sertão semiárido. Que aí na hora de você estudar, já tá anotado, fica muito mais fácil. Abrange clima tropical e tropical semiárido. Por se tratar de uma área de transição, apresenta características variadas de acordo com cada situação em cada local. Aqui ele foi te dando, por exemplo, as principais cidades que estão localizadas nessa faixa, que é o agreste. Vamos grifar algumas? Feira de Santana, Vitória da Conquista, Campina Grande, Ganharuns, Caruaru, são importantes polos dessa sub-região. Vamos mais para baixo? No agreste predominam os planaltos com altitudes moderadas e estruturas rochosas antigas, além do planalto como o da Borborema. Encontram-se chapadas como a Chapada Diamantina. Comentei para vocês na videoaula passada sobre o Planalto da Borborema, que é uma barreira natural que impede que a umidade vinda do oceano avance em direção ao interior, que consiga chegar até o sertão. O Planalto da Borborema está justamente no agreste. Por isso que a umidade não consegue avançar. Em algumas regiões é possível perceber paisagens naturais inusitadas, nas quais as rochas, conhecidas como matacões, formam cenários impressionantes. São essas pedras gigantes, gente, você encontra em várias cidades do agreste. As pessoas vão lá, tiram fotos, são importantes pontos turísticos. Agora vamos falar do sertão, né? Que é essa extensa área pintada de laranja do seu mapa da página 3. Analisando a região Nordeste de leste a oeste, após o agreste, encontra-se o sertão, maior sub-região nordestina e que se apresenta sob influência de clima tropical e principalmente o semiárido. Nessa última, em certas regiões, a pluviosidade chega a ser inferior a 500 milímetros por ano. As chuvas são mal distribuídas e elas se concentram principalmente nos meses de janeiro a abril. A época mais chuvosa acontece no verão do hemisfério sul, período por vezes denominado de inverno pelos sertanejos em razão da chuva. Caatinga é a vegetação original predominante no sertão nordestino. A caatinga passou por severas mudanças no decorrer do tempo em consequência da ação humana. É considerada uma das vegetações que mais sofreram devastação no país. A gente pensa, a caatinga, o homem não tem interesse, não devastou, não desmatou. No Nordeste, a gente tem uma grande concentração de área de caatinga desmatada, de algumas árvores, algumas espécies que crescem na região e que eles transformam essa madeira em carvão. Então você vê no Nordeste muitas carvoarias, por isso que essas vegetações estão sendo desmatadas.
E o que é mais triste, além do desmatamento, obviamente, é que nessas carvoarias estão sendo usadas principalmente mão de obra infantil, trabalho exploratório, onde a remuneração é muito baixa, ou às vezes nem salário eles recebem. Trabalham somente em troca de uma moradia muito pobre e simples, tá? A gente vê muito essa situação no Nordeste, infelizmente. Página 7. Algumas áreas do sertão apresentam características vegetacionais típicas de faixa de transição. Entre áreas de caatinga e de cerrado, por exemplo. Aí nós temos o famoso ipê amarelo, tão lindo, colorindo a paisagem do sertão. São uma das poucas espécies que conseguem se desenvolver debaixo desse calor escaldante, tá? Bom, tem um exercício aí para vocês fazerem. Vamos pular ele agora, depois eu vou anotar aqui na caixa de descrição. E nós vamos falar do meio norte. Meio norte é aquele trecho, então voltando no mapa de novo, essa aqui, ó, que fica mais próxima da região norte, por isso que chama meio norte. Na sub-região do meio norte existem dois climas predominantes, o tropical, caracterizado pela alternância entre uma estação mais seca, o inverno, e uma mais chuvosa, que é o verão, o equatorial, existente em uma pequena faixa no oeste do estado do Maranhão. Nessa sub-região destacam-se o cerrado, a caatinga e a mata dos cocais. Se você nunca viu a mata dos cocais, é essa vegetação aqui, ó, com vários coqueiros, tá? Essa última é considerada uma vegetação de transição entre a floresta equatorial e a caatinga. A vegetação é originalmente composta de espécies palmáceas, né? São palmeiras, como o babaçu, a carnaúba e o buriti, além de arbóreas, como o oiticica. Por outro lado, as comunidades tradicionais extrativistas, formadas por babaçueiras e quebradeiras de coco, praticam o uso sustentável dos recursos naturais para fabricar produtos como cestos de comida com as palhas das folhas, alimentos como azeite e farinha e até mesmo sabonetes. Várias famílias vivem aí da extração desses materiais dessas florestas, tá? E agora tem um outro exercício para você fazer na página 8. Então vai ter duas páginas aí para você fazer, a 7 e a 8. E na próxima videoaula a gente vai começar a falar de indústria. Beijo, pessoal, até mais!